Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai falar aqui sobre tipos de vidros. Hoje aqui tem alguns dos vidros que eu utilizo para fazer terrário, mas também tem esse daqui em especial, que por exemplo foi um cliente que trouxe para mim já o vidro, e aí eu só entrei com mão de obra. Então hoje o que eu vou explicar para vocês são os diferentes tipos de vidro que eu trabalho e quais as influências que esses mesmos vidros têm em relação às plantas que a gente cultiva dentro do nosso terrário. Então vamos lá. Aqui eu tenho três tipos diferentes de fechamento. Por exemplo, eu tenho esse vidro aqui, que na verdade é uma bomboniere, que é uma cliente que trouxe e eu vou precisar reformar ele também, que ele tem esse tipo de vedação, assim, sabe? Ele só encosta a tampa, então ele não veda muito bem o terrário. O que isso implica? Significa que talvez a gente tenha que ter um cuidado maior em questão à rega, ou seja, esse vidro facilita muito mais rápido a evaporação, e aí a gente tem que sempre estar de olho nas plantinhas que vão estar aqui dentro, porque ele é mais fácil de perder água para o ambiente. Diferente, por exemplo, dos vidros que eu tenho aqui, ó, que são esses aqui e esse aqui. Esse daqui, ele é fechado com uma rolha de cortiça normal. E a diferença é que ele consegue ainda fazer uma troca gasosa com o ambiente externo, mas essa troca ela demora muito mais. Então a gente consegue fazer com que o nosso terrário fique sempre úmido com essa tampa. A gente precisa fazer um leve tratamento nessa rolha aqui para fazer com que ela não apodreça, que ela não dê mofo e que consequentemente não passe alguns micro-organismos para cá, para dentro do nosso terrário. Outro vidro que eu tenho aqui é esse aqui, ó. Ele, na verdade, muitos desses vidros assim eu encontro em diversos lugares, então não tem um local muito específico. Eu vou vendo um vidro, vejo que vai ficar legal um terrário aqui dentro e faço. A diferença desse aqui é que ele já tem esse sistema aqui, ó, de vedação, que quando a gente fecha aqui nosso terrário, ele praticamente não deixa a água que está aqui dentro ser produzida evaporar. Então, ele produz uma quantidade de água muito maior dentro desse terrário. O que pode ser uma boa para o tipo de planta que está aqui dentro, por exemplo, o musgo, que precisa de uma umidade muito boa, mas dependendo, por exemplo, do fitônia, às vezes elas não conseguem tolerar um excesso de umidade. Então aí de vez em quando é bom dar uma abertura no vidro, ou então deixar ele num local um pouco que não tenha tanta luminosidade, porque aí quanto mais luz, a luz potencializa os raios solares aqui dentro e vai ter uma produção de água exagerada. O que eu faço às vezes? Às vezes eu removo essa... Não sei como é que se chama isso aqui. Não sei como é que chama. Eu removo isso aqui e faço assim, ó. Deixo só a tampinha fechando e fica normal. E aí ele consegue manter a umidade, mas não fica lacrado, sabe? Não fica vedado. Tem outros tipos aqui também que são com rolha, que são esse daqui que é menorzinho e esse daqui que é um estilo garrafa. O formato do vidro que a gente vai trabalhar, ele influencia inclusive na questão da rega do nosso terrário. Por exemplo, então o tipo de vidro que a gente trabalha influencia inclusive no funcionamento do nosso terrário. Por exemplo, esse vidrão aqui, ele é lindo, foi um desafio trabalhar com ele, porque eu tive que desenvolver algumas ferramentas bem específicas, porque ele tem esse pescoço longo e esse centro aqui mais arredondado. Então a gente é dificultoso, por exemplo, fazer um movimento de pinça aqui dentro desse terrário. Então eu tive que dar o meu jeito para botar essas plantas aqui dentro. O problema é que foi a primeira vez que eu trabalhei com vidro assim, nesse formato desse tamanho. Então eu não sabia muito bem ainda como que ele ia reagir na questão de água. Acabou que quando eu terminei de fazer esse terrário, eu reguei ele um pouco e vedei. E como tinham muitas plantas aqui dentro de um porte um pouco maior do que eu utilizo no terrário menor, elas produziram uma quantidade absurda de água, e aí algumas começaram a morrer porque estava um excesso muito grande de água. E mesmo eu tirando a tampa dele,
esse excesso de umidade não conseguia passar. Por quê? Porque aqui ele é mais largo e aqui ele vai dando essa funilada, então isso dificulta a evaporação de água. Então isso foi um problema que eu enfrentei. Tanto que eu vou refazer esse terrário aqui, porque mesmo que eu deixei ele aberto aqui, ele está aberto já há umas 2 semanas, ainda não conseguiu tirar o excesso de água. Então eu consigo observar aqui que a terra está bem úmida, e isso está sendo um pouco prejudicial para as plantas aqui de dentro. Outro problema que eu enfrentei, que nunca comigo antes, vai fazer uns 3, 4 anos que eu estou trabalhando com terrários, foi esse vidro aqui. Eu utilizei ele para fazer alguns terrários abertos, alguns fechados, e eu comprei um lote que não sei o que foi, se foi o lote, se foi, sei lá, o local de armazenamento, ainda não consegui descobrir o que aconteceu, mas em torno de 9, 8 simplesmente quebraram na minha mão. Eu estava aqui com ele fazendo o meu terrário normal, e aí quando eu ia colocar seixo aqui dentro, eu não sei se a tensão no vidro ou se eu coloquei de alguma forma errada, mas às vezes do nada, sem eu estar mexendo, ele estourava. Então, por mais que eu não estivesse fazendo nada de absurdo, nada de atípico, quando eu estava fazendo o meu terrário, ele estourava do nada. Então, tipo assim, eu fiquei até com medo de trabalhar com esse vidro, então eu não trabalhei mais. Eu deixei ele aqui justamente para falar um pouco, explicar. Então, quando tem alguma dúvida em relação a isso, eu sempre cito isso. E ele não é um vidro muito fino. Isso influencia também. Tipo, aqui a gente tem vidros de diferentes espessuras. Esse daqui é bem grosso, esse daqui é super grosso e resistente. Esse daqui ele é um pouco mais fino, mas não tanto. Esse tipo de vidro aqui tem gente que chama de casca de ovo, justamente por ele ser um pouco mais fininho. Só que esse ainda é um pouco mais grosso do que alguns casca de ovo que existem aí no mercado. Tem mais fino do que esse. Então esse daqui foi um problema. Eu não utilizo mais muito para... Pelo menos esse lote que eu comprei eu não estou usando mais. Eu comprei depois dele e deu certo, então eu acredito que foi alguma coisa bem específica aqueles vidros que eu comprei, não tenho muita certeza. Além disso, a gente tem que estar atento nessa questão da qualidade do vidro. Então, por exemplo, se a gente vai comercializar nossos terrários, o vidro ele influencia muito no resultado final do nosso trabalho. Então isso pode ter um efeito positivo quanto um efeito negativo. Por exemplo, às vezes eu vejo um vidro e ele é um pouco fino, ele é meio frágil, então isso dá uma desvalorizada no teu trabalho. Se for para você mesmo, sei lá, ou então para presentear algum amigo, acho que ainda é válido. Mas quando é um vidro muito frágil, com bolhas, porque tem alguns vidros parecidos com esse daqui apresentam algumas bolhas, então isso desagrega um pouco do valor que tu poderia pedir no teu terrário, por exemplo, sabe? E isso também vai afetar na hora de tu transportar esse terrário, na hora de tu embalar, quando o cliente for receber esse terrário, como é que ele vai pegar. Então, por exemplo, eu tô com um aquário aqui, que é esse aqui, que eu tenho aqui há um tempão, e não é de ninguém, é meu mesmo. Então eu sempre tenho alguns terrários prontos. Então o que eu quero chegar no ponto? Tem muita gente que quando recebe um aquário igual esse aqui, acho que por descuido e por falta de experiência, tende a pegar por aqui, ó. Então muita gente faz isso aqui, ó. Esse vidro é mega resistente. Só que há uns 2 anos atrás, quando eu estava fazendo pedido para o Natal, então eu estava com uma produção enorme, com muito vaso desse aqui, eu utilizava um que era um pouco mais fino. E justamente eu, por descaso na hora da pressa, arrumando, fiz isso aqui e puxei. Aí o que aconteceu? O vidro quebrou na minha mão, não me machuquei, mas eu perdi todo o meu trabalho que eu tinha feito, tive eventualmente prejuízo. Então isso também é um fator a se considerar quando a gente está escolhendo o nosso vidro. Então nunca manuseiem o vidro por aqui. Então sempre peguem por baixo, preferencialmente com as 2 mãos. E isso também tem que estar claro quando tu vai fazer a entrega, quando tu vai deixar na casa do teu cliente, para ele sempre ter cuidado. Então esses vidros que são mais resistentes, eles são mais fáceis das pessoas não quebrarem, não danificarem o teu terrário. E isso facilita também, inclusive, na hora que as pessoas visualizam o que tu fez, e acaba que fica mais bonito, sabe? Então eu gosto de utilizar vidros assim que são um pouco mais resistentes. Por exemplo, esse daqui
que ele vem com essa vedação branca, só que eu gosto de tirar porque ele fica bem clean, sabe? Fica bem transparente e acaba que dá uma... Visualmente ele fica uniforme, então eu gosto de fazer isso também. E esse daqui ele consegue dar uma vedada bem legal na nossa plantinha. Ele não é um vidro extremamente grosso, mas ele não é fino. Só que no pegar, a gente consegue observar que ele é bem resistente. Então, só de pegar, às vezes, no vidro que a gente está utilizando, a gente já sabe se ele é de uma qualidade boa ou de uma qualidade inferior. E tanto que, às vezes, eu deixo de trabalhar com alguns tipos de vidro que eu comprei ou que as pessoas me entregaram para fazer. Por exemplo, esse daqui é um vidro que eu acho bonito e pra mim ficou um resultado legal. O problema é que a tampa dele é um pouco irregular, sabe? Então acaba que eu tenho que dar um jeitinho. Eu vou provavelmente dar uma ajustada aqui para ela tentar ficar sempre fixa assim, sabe? Porque quando a gente solta ela dá uma escorregada e ela não fecha muito bem. E acaba que não fica muito legal também. Mas são alguns detalhes que a gente vai aprendendo com a prática, com a experiência. Então isso a gente vai adquirindo com o tempo. Inclusive, o que eu percebi nesses anos de experiência, né? Por exemplo, alguns colegas meus de trabalho gostam de trabalhar com vidro de acrílico ou mica. Não sei qual é o certo que se chama, mas eu falo acrílico. Só que eu tive alguns problemas na experiência. Um é que ele rachou e ele risca muito rápido, ele arranha muito rápido. Então, às vezes, eu estou colocando o seixo dentro do terrário, estou finalizando, então ele já dá uma arranhada. Então, aí eu parei de usar. Hoje os vidros que eu tenho de acrílico que eu comprei servem de armazenamento de material meu. E outra coisa interessante também, mas eu acho que isso, não sei, eu acho que é um gosto do público em geral, que são as miniaturas. A galera ama miniatura. Então eu adoro também trabalhar com miniatura. Esse daqui tem, eu acho, mais ou menos uns 6 centímetros, que foi o que eu fiz. Esse daqui, que eu até postei no feed do Instagram. Inclusive, segue lá no Instagram. Que é esse aqui, que eu fiz uma parceriazinha com uma empresa daqui de Belém que trabalha com madeira. E aí eu meio que desenvolvi essa ideia. E aí a galera curtiu muito e miniatura as pessoas amam. Então eu acho que isso que é bacana também de fazer e eu adoro trabalhar com miniatura. Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês no vídeo de hoje. Falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive nesses anos com os vidros que eu trabalho, o que eu mais gosto de fazer, quais são os vidros mais legais. E, enfim, a dica também é que tu viu um vidro por aí, tu achou legal e acha que vai ficar bacana no terrário, vai, compra, pega, porque às vezes o resultado fica surpreendente. Então, se tu gostou do conteúdo de hoje, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho, comenta e pede aí nos comentários o que tu quer saber mais sobre isso e que a gente vai tentar responder o máximo de coisas possíveis.